as coisas estão fora do lugar. Estende a mão e ganha um não. Um olhar de pura incompreensão, vontade de se transformar, mas a descrença tenta te desanimar. Boa intenção no coração, então é hora de pensar. Se você deixar que o mundo te ilude e faça pensar que é normal, esquecer que há muito além, como se tudo fosse a vida material. Ah, veja como é bom saber que essa vida há de ser mera página escrita de um livro imortal. E se pra sempre eu vou viver, hora é de perceber que as coisas desse mundo se explicam no final. Ah, não se perca na ilusão de querer ter a razão. O que vale nessa vida está dentro do coração. Mais do que ter opinião, é tão bom poder deixar que as nossas atitudes possam tudo transformar. Possam tudo transformar. Que as nossas atitudes possam tudo transformar. Caros irmãos, internautas, aqui estamos neste momento para, em nome de Jesus, iniciarmos a atividade de estudo do seu Evangelho Consolador. Em seu nome, pedimos a Deus permissão para darmos início às atividades de hoje. É com prazer que recepcionamos a todos e damos boas-vindas aos que estiverem assistindo virtualmente a este evento religioso de hoje. Agradecemos aos artistas voluntários que fizeram a harmonização musical, os jovens irmãos Laura e Caio. Solicitamos aos ouvintes que disponibilizem um recipiente com água e coloquem ao lado do seu monitor, receptor, pois durante a palestra essas águas receberão energias balsâmicas da equipe celestial de Jesus. Nossa palestrante de hoje é Tassiane Nunes. E conclamo a todos para sintonizarmos na harmonia da música, fazermos a nossa prece inicial. Jesus amado, em teu nome louvamos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, louvamos a Maria Santíssima, Mãe de todos nós. Louvamos aos mentores e benfeitores da nossa casa. Bênção e proteção neste período de pandemia a todos que já partiram, bem como aos irmãos reencarnantes, aos enfermos e aos dedicados cuidadores no mundo inteiro. Amparo, sabedoria, a nossa palestrante desse momento, que estudou e preparou um tema para nós. Sê conosco, Jesus. Sê conosco, nosso Pai, agora e sempre. Passo, então, a palavra para nossa irmã, que confirmará o tema e fará a sua apresentação. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus seja em nossos corações. Hoje abordaremos a temática Buscai e Achareis, uma reflexão em torno dos ensinamentos do Cristo, uma vez mais, porque rememorar Jesus é o objetivo fundamental também do Consolador prometido, que nos traz o cristianismo redivivo.
Porque o Consolador prometido por Jesus, conforme ele mesmo nos ensinou, nos diz: eu vos legarei um Consolador, e ele irá rememorar os meus ensinos. Então nós temos a oportunidade de hoje falar sobre este verbo fundamental que também Emmanuel nos traz em seus ensinos, nas suas obras, comentando o Evangelho, quando nos diz da importância dos verbos buscai, batei, e se vos abrirá. Então nós temos a oportunidade de, com Jesus, aprendermos sobre perseverança em nossas vidas. E o quanto nós necessitamos disso na atualidade, quando somos convidados inúmeras vezes a enfrentar incertezas, vicissitudes, dificuldades e obstáculos. Mas, uma vez mais, Jesus nos diz: buscai e achareis. Pedi e se vos dará. Batei e se vos abrirá a porta. Pois aquele que bate, a porta se abrirá. Aquele que pede, receberá. E nós temos a oportunidade, através da oração, de nos religarmos a Deus, esta que é a consciência cósmica, conforme também nos ensina Joana de Ângeles, a inteligência suprema, conforme respondem os espíritos a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que nos responde a partir da intuição benéfica dos bons espíritos que nos acompanham todas as vezes que nós oramos, indo ao quarto guardado, indo ao quarto interior de nós mesmos e nos vinculando a Deus e buscando o auxílio dos anjos guardiões. Buscar, sim, é porque é da lei do trabalho, e assim Jesus vem a nos ensinar também. Quando ele nos fala: a tua fé te curou, o que queres que eu faça? O Mestre a todo instante está nos convidando a buscar. É da lei do trabalho, pois que toda atividade útil, assim está colocado também em O Livro dos Espíritos, toda e qualquer atividade útil de auxílio aos semelhantes, de auxílio ao próximo, são, na verdade, tarefas que desrespeitam também a vontade divina e se coadunam com a lei do trabalho. Então nós temos essa oportunidade de aprender sobre como buscar. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer exatamente em Instruções dos Espíritos e nos comentários postos por Allan Kardec sobre essa importância de perseverarmos. E Jesus assim nos ensinou também no episódio quando da mulher hemorroíça que estava perdida em si mesma, era, na verdade, açoitada e tinha, na verdade, sido rechaçada do próprio lar, porque tinha uma doença aparentemente incurável. Ela, em desespero, ela que havia buscado tantos meios de se curar de um sangramento que jamais cessava, vai diante da multidão e, ultrapassando todos os obstáculos possíveis, ela tem a fé tão profunda que é capaz de arrebatar uma virtude de Jesus. Ao tocar-lhe as vestes, conforme narra Amélia Rodrigues, ela sente-se planificada, como se algo maior a tocasse intimamente. Sente-se de tal forma tocada e envolvida pelos efluivos benéficos do Mestre Jesus, ele que encarnou o amor na terra, que ela sente a cura interior e a cura também física. E mesmo diante da multidão e da agitação, envolvido ali pelos apóstolos e os discípulos que lhe cercavam, Jesus sente: alguém me tocou. Quem me tocou? Pois que de mim saiu uma virtude. E aquela mulher teve a oportunidade de também acompanhar o Mestre no Calvário e verificar-lhes as inúmeras dores e a ingratidão daqueles que haviam recebido inúmeros benefícios dele, mas que, infelizmente, se deixaram arrebatar uma vez mais pelo egoísmo. Porque todos nós ainda temos muitas sombras íntimas a serem trabalhadas e a serem vencidas, e é por isso a importância de buscar sempre a melhora íntima.
Buscar domar as más inclinações, como nos coloca a doutrina espírita. Para aqueles que não conhecem a doutrina, ela que coloca o lema da caridade, fora da caridade não há salvação, e que nos coloca a importância da reforma moral, do trabalho e do aprimoramento interior, como sendo o lema fundamental da educação do ser imortal que todos nós somos. Nós temos oportunidade de, assim, a partir do espiritismo bem sentido, buscar e encontrar, sim, um pouco mais de paz diante das réfregas, um pouco mais de serenidade para lidar com as situações difíceis, com os desencarnes prematuros, que nós consideramos prematuros, mas que, na verdade, se encontram pautados nas leis divinas e na missão de cada qual que está encarnado na Terra. Passamos a compreender melhor também o porquê do sofrimento e o quanto isso nos lega de ensino e o quanto isso nos proporciona de aprimoramento moral. Passamos a compreender o porquê sofremos. Não gostamos de sofrer, é verdade, mas compreender o que isso quer nos dizer diante da vida é extremamente consolador. E assim a doutrina espírita nos faz, nos convocando ao aprendizado, a partir do buril do sofrimento, que lapida as nossas almas, que lima as nossas arestas íntimas, para que venhamos a edificar uma vez mais no amor, na perseverança, na bondade. E Jesus nos trouxe esse ensino. Também nos trouxe no capítulo Buscai e Achareis a colocação da importância de não nos inquietarmos pelo dia de amanhã, pois que no hoje é mais importante. Hoje é que nós devemos seguir o Mestre, pegar a nossa cruz e seguir, ir depois dele. O mais importante é o agora, mais do que o amanhã. Então não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não prepareis sacolas, cajados, nem vos prepareis com vestes, pois que o vosso Pai que está nos céus sabe a importância destas coisas para vocês. Mas o mais importante é buscar primeiramente o reino dos céus e sua bondade e justiça, pois tudo mais vos será acrescentado. Então nós temos essa oportunidade também de refletir sobre a importância desse ensino, que muitas das vezes nós apenas lemos e compreendemos na racionalidade e deixamos de sentir ele na acústica das nossas almas. Quando temos oportunidade de refletir sobre o Evangelho e não utilizar meramente como um livro para ser aberto somente ao acaso de vez em quando, não, mas como um livro da vida, como nos coloca também José Petitinga, nas instruções de Manuel Filomeno de Miranda, nas suas obras, um livro da vida que nos alimente a alma. Nós verificamos a importância desse ensino para compreendermos que sim, é melhor e é sempre benéfico a nós. E todas as vezes que colocamos os bens espirituais acima dos bens materiais, como está posto no homem de bem, e quando buscamos o reino dos céus primeiro, tudo mais nos é acrescentado. Porque nós passamos a compreender as circunstâncias da vida. Passamos a transitar pelos momentos de dificuldade com a cabeça erguida, ainda que com lágrimas. Ainda que enlutados em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, mas de uma forma diferenciada. Ainda que enfrentando desafios domésticos, tendo que dar cuidados a familiares, tendo que vivenciar situações materiais de restrição, tendo que vivenciar situações profissionais de desafio, ainda assim, convivendo em sociedade, estando, às vezes, expostos a doenças, a dificuldades outras, ainda assim, nós enfrentaremos esse mar encapelado com ele, que era capaz de silenciar as tempestades. Teremos a capacidade de sentir de maneira diferente a vida, retirando dela o melhor para nós mesmos, construindo e edificando em gratidão, em bondade, retribuindo a maledicência, a calúnia gratuita, as perseguições que sofremos
sejam nos meios virtuais ou perante as pessoas presencialmente, quando defrontamos situações também de perseguições gratuitas, que não entendemos o porquê ocorrem, mas que existem uma explicação, à luz da pluralidade das existências, ainda que, enfrentando estes desafios, nós conseguimos enfrentá-los e encará-los de maneira diferente, buscando primeiro o reino dos céus. E aí passamos a retribuir o mal com o bem, silenciando, tendo paciência, serenidade, não lançando para longe o tesouro adquirido da serenidade interior, que nos é tão caro adquirirmos isso e muitas das vezes por questões outras e até pequenas, lançamos para longe, nos perdendo em raiva, em impulsividade, em desarmonias desnecessárias. Aprendemos a lidar de tal forma com a vida que passamos também a nos libertar dos sofrimentos voluntários, aqueles construídos também pelas nossas falsas necessidades. Porque muitas das vezes nos colocamos em posições ou não tendo a ambição freada, conforme nos fala Joana de Ângeles, mas tendo uma ambição às vezes desmedida, construímos necessidades para nós que na verdade não necessitamos, porque o jugo e o fardo são leves e brandos. Porque a única exigência de Deus para conosco é que nos amemos uns aos outros, como nos ensinou o guia e modelo da humanidade, Jesus. Porque o amor é mais importante, a caridade. De nada adianta eu me fartar de coisas, eu encher os meus celeiros, ou eu me vincular a muitos trabalhos, mas se eu não estou em paz, se eu não busco me melhorar como ser humano, como pessoa, de nada adianta. Ó louco, de noite chamarão a tua alma. O que farás dos teus tesouros e dos teus celeiros abarrotados? Hoje Deus te chamará. Como estarás perante Ele? Então, o mais importante para nós, na construção do nosso dia a dia, nas vivências diárias que temos, seja em sociedade, na família, no meio profissional, nas várias frentes que nós temos da nossa existência, é como estamos vivendo, como estamos nos comportando, quais as virtudes estamos buscando desenvolver em nós. Buscai e achareis. Então, todo aquele que pede, todo aquele que bate à porta, irá receber. Mas como pedimos também? Será que estamos pedindo da maneira correta? Ou será que estamos pedindo coisas frívolas, coisas que não nos farão bem, coisas que nós sabemos que eticamente não se coadunam com as leis divinas? Todas as vezes que nós estivermos em dúvida de como agir em determinada circunstância e o que pedir, está lá a instrução dos Espíritos, principalmente na coletânea de preces também de o Evangelho. Perguntai se isso causa algum mal a alguém, se isso é útil, se isso causa mal a mim mesmo. Esses questionamentos nós devemos fazer para melhor nos conduzirmos e assim nos pautarmos por aquilo que Amélia Rodrigues colocou em Pão Nosso, falando sobre a regra de ouro, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Perguntai à sua mente, à sua consciência, o que o Mestre Jesus faria diante dessa situação. E, consequentemente, adquiriremos a resposta, porque buscamos, porque batemos a porta da nossa consciência e buscamos a resposta pautada nas leis divinas. Então, encontraremos aí a caridade, o perdão, a compreensão. E o perdão aqui compreendido também, porque em determinadas conjunturas, nem sempre nos é possível ir até a pessoa pedir perdão. Porque sequer ela também está preparada para ouvir isso, porque acredita que não nos ofendeu. Porque o grande processo de evolução será um dia não nos ofendermos, mas ainda que venhamos a nos ofender, que nós possamos perdoar o semelhante, compreendendo que assim como nós erramos, ele também tem o direito de errar. E ainda que esse erro nos seja grave, nos macule a alma, nos cause feridas e cicatrizes, olhar para essa cicatriz como um aprendizado, acolhê-la no nosso íntimo
e buscar como um processo, que é o processo de exercício da misericórdia, pois que a misericórdia divina também está sobre nós mesmos, a nos permitir sempre recomeçar para que venhamos a acertar, que nós possamos exercitar essa misericórdia com o próximo, perdoando-lhe as ofensas, na medida também que nós nos perdoamos, exercitando esse processo de auto-amor, que não é de acomodação, mas é de compreensão dos nossos limites, angariando coragem para seguir adiante, nos modificando para melhor. Então, nós perdoamos o outro não desejando o mal, realizando orações à distância, quando for possível e quando esse adversário estiver no caminho. E se nós nos sentirmos preparados e sentirmos no coração a necessidade de falar com ele, ter com ele em particular, como nos ensina Jesus. Então, nós temos toda essa oportunidade de construção a partir do buscar e achareis. E também Jesus nos ensina nesta passagem que não devemos ter ansiedade. E na atualidade, nós temos muita ansiedade quando ele nos fala da importância de que a cada dia basta o seu mal. Nós também, ao buscarmos essa paz íntima, que hoje é tão difícil de nós encontrarmos porque vivemos ansiosos pelas notificações no celular, ansiosos pelas inúmeras informações que recebemos, nem sendo todas elas úteis ou até mesmo verdadeiras, ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que vai ser de certeza com relação à conjuntura social, à realidade de país, à situação de pandemia. Nós vivemos inúmeras certezas e Jesus nos convida a refletir sobre o hoje, pois que observai os pássaros dos céus, não fiam e não tecem, mas são alimentados. Observai os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu de tal forma como eles, que serão também no devido momento lançados ao fogo, mas Deus não permite que lhes falte o alimento e toda essa vestimenta de glória, que é a natureza, que nos beneficia e que também nos demonstra a grandiosidade e a beleza da vida, pois que os convites da vida a viver de maneira diferenciada, mais calma, a vivermos de maneira mais plena, são inúmeros também. Nós temos à nossa volta, ao observarmos uma flor, ao observarmos um amanhecer, ao observarmos a beleza da lua, e nos dias passados nós tivemos aí uma superlua, da qual nos foi trazido também essa oportunidade de verificarmos essa beleza que é os fenômenos nos céus, e os estudos a respeito disso, a importância desses estudos, mas, sobretudo, sentir a vida de uma forma cristã, de uma maneira em que possamos verdadeiramente ser o sal da terra para aqueles que se aproximam de nós e precisam também de acolhimento. Que possamos também nos desenvolver de tal forma que possamos estender a mão ao caído, levantando, aconselhando, seja um parente próximo ou distante, um familiar, um colega de trabalho, porque nós temos, da onde nos encontramos, inúmeras oportunidades de exercitarmos a caridade. E é também trabalho, e é também oportunidade de perseverarmos no bem. Então, a todo instante somos convidados a esse exercício diário de caridade e de transformação interior. E quando nos sentirmos enfraquecidos, quando cairmos, quando não estivermos bem, nos permitamos ir até Ele. Ir até aquele que é o justo por excelência e que habitou a terra sendo o espírito mais perfeito que esteve entre nós e que não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Mas Ele nos ofertou o amor e nos oferta até hoje. Então, todas as vezes que nós nos sentirmos na escuridão, no fundo do poço, diante de situações de melancolia, em que pensamos, não aguento mais, não vou mais suportar e vou sucumbir, diante de um pensamento, de uma ideação infeliz, suicida, que nos permitamos ir até Ele
como ele mesmo nos ensinou, vinde a mim. Vinde a mim todos vós, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, pois que sou o médico das almas. Nos permitamos ir até o regaço de Jesus, orando, batendo a porta dos céus, pedindo auxílio, consolo, intuição. E nós adquiriremos isso desde que nos coloquemos de maneira sincera, nos abrindo a Jesus, colocando para fora tudo aquilo que nos angustia nessa conversa íntima com Deus, que não é importante a forma, as palavras ou o local em que estejamos. O mais importante é o coração. É nos vincularmos de corpo e alma, em espírito e verdade, junto daquele que nos oferece o amor a todo instante, e nos colocarmos no colo de Jesus, para que ele venha nos fortalecer e nos convide, falando a nós, no nosso íntimo, intuindo-nos, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. A tua fé te salvou. Que possamos sair da nossa zona de conforto, que muitas das vezes está vinculada também a um processo de vitimismo, de considerarmos os injustiçados, ou de nos considerarmos a pior criatura da terra, ou que sofremos mais no orbe, quando, na verdade, tanto aquele que jaz no gravado, quanto aquele que senta no trono, sofre no mundo em que nos encontramos, porque estamos em trânsito para um mundo de regeneração, em que o mal não será de todo instinto, mas o bem irá superar o mal. Então, nós temos ainda essa necessidade de transitar pelas provas, pelas expiações ocasionadas pelas nossas atitudes de agora e do ontem, de outras existências. E quando nos sentirmos fracos, que venhamos a nos entregar a Jesus, para que esta sobrecarga emocional, esta sobrecarga de pensamentos que não param na nossa cabeça e que nós não conseguimos nem dormir por conta disso, ou adquirimos insônia, ou nos sentimos desconfortáveis com essas situações, ou diante da ansiedade de uma possibilidade de vir a desencarnar por conta da situação de pandemia, ou diante de um isolamento social em que eu sou convidado a estar comigo mesmo, que nós não venhamos a nos desesperar, nem nos angustiar, acarretando aí para nós uma sobrecarga, muitas das vezes desnecessária também, que nós possamos nos libertar dessa aura, dessa carga energética mais pesada, nos entregando a Jesus, indo e batendo, pois que o Pai, que é todo amor e bondade, e que enviou Jesus para nos legar essas mensagens luminosas, o Pai maior, que rege com suas leis o universo, Jesus nos ensina também. Ele não nos entregará uma serpente quando nós pedimos o pão, nem uma pedra. Ele nos entregará o alimento necessário. Então, ao invés de pedirmos coisas materiais que as traças corroem e que os ladrões roubam, que possamos pedir os tesouros imateriais, os tesouros dos céus, a força, a coragem, a resignação, a resiliência necessária para transitarmos diante de uma situação de desafio, para suportarmos uns aos outros também, como nos coloca a irmã Rosália em O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos nos suportar uns aos outros, muitas das vezes, porque ainda não temos um amor tão desenvolvido, mas podemos desenvolver tolerância. Mas a tolerância também não significa omissão, nem concordância com erros e equívocos que nós sabemos que afetam alguns ou afetam a coletividade, mas é compreensão da situação evolutiva do planeta e como nós, como cristãos, podemos auxiliar na construção de algo melhor. Ao invés de nos entregarmos à queixa, à lamentação, à crítica áspera, ou a queixa e a reclamação contumaz, como nos diz Joana de Ângeles, e que nos é tão
tão difícil e nos causa tanto mal e nos contamina perispiritualmente, nos contamina a casa mental, como nos fala aí André Luiz, mentor da nossa casa aqui. Então, como nós podemos superar isso? Com o Evangelho do Cristo. Por isso que ele legou a carta magna à humanidade, nos convidando às bem-aventuranças e dizendo para nós os caminhos que são os ideais para nos levar à felicidade verdadeira, à alegria genuína, para que pudéssemos viver como bem-aventurados. Então, diante das situações atuais e outras que venhamos a vivenciar, diante de incertezas, temos a certeza de que a fé e a confiança transportam montanhas, de que o Cristo jamais nos abandona, pois que nenhuma ovelha se perderá do aprisco, e todos serão salvos. E nós teremos oportunidade, sim, de evoluir e de aprender com os nossos erros e com as conjunturas que enfrentarmos. Mas, sobretudo, que possamos fazer isso sentindo o Evangelho, buscando com sinceridade nos transformar para melhor, direcionando a nossa vontade firme, a vontade que também é a alavanca do Espírito, para transformarmos aquilo que não está bom em nós, para superarmos os vícios que nós temos, sejam eles vícios com tóxicos, com álcool, vícios da maledicência, vícios outros dos pensamentos negativos reiterados, que possamos nos libertar deles também, que, na verdade, abrem portas para os processos de influência espiritual negativa, todas as vezes que alimentamos uma monoideia negativa, todas as vezes que alimentamos pensamentos infelizes, nós atraímos companhias espirituais no mesmo padrão e faixa vibratórios. Então, que possamos nos libertar disso, batendo a porta, buscando o nosso melhor. Buscai e achareis. E assim, buscando o melhor, também encontraremos auxílio espiritual que nos fortalecerá diante da nossa decisão de domarmos as nossas más inclinações, de sermos pessoas melhores. Encontraremos a companhia adequada a nós mesmos. Nos sintonizaremos com os nossos anjos guardiões, com os nossos bons gênios, como está colocado lá em O Livro dos Espíritos, porque aí nós seremos intuídos para melhor e fortalecidos no âmago do nosso ser, para que venhamos a transitar pela circunstância desafiadora, venhamos a nos libertar daquilo que nos causa escândalo, podando em nós, arrancando de nós mesmos aquele olho, aquela mão que nos ocasionaria o afastamento da entrada no reino dos céus, mas que, na verdade, ao nos libertarmos daquilo, isso faz com que nós nos sintamos melhor e caminhamos de conformidade com as leis divinas. Então, que possamos trabalhar diante da vida com maior equilíbrio, superando o nosso egoísmo e compreendendo que é um dia de cada vez, que a importância é do agora. Mais importante do que eu fui ou do que eu já fiz é o que eu sou agora. O que eu posso fazer a partir deste momento. E aqui vale também recordar a frase ensinada por Emmanuel a Chico Xavier e que é muito popular, que o mais importante é começar agora. Não posso voltar atrás e mudar o que já fiz, não posso voltar atrás e mudar o meu passado, mas posso começar agora e tornar o meu futuro mais feliz. Então, essa também é a proposta da doutrina espírita, é a proposta pautada no Evangelho de Jesus. No Novo Testamento, em todos os ensinos daquele que veio à Terra, enfrentar as dificuldades, nos demonstrar como alcançar a brandura e a mansuetude. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Encontrareis repouso para as vossas almas. Ele que andava em meio à multidão e dizia àqueles ociosos que não queriam mais buscar, não queriam mais trabalhar e queriam permanecer ali em contemplação, ele dizia: eu e o meu pai trabalhamos até hoje,
Meu pai até hoje trabalha. Então, nos convidando a perseverar no meio social, nos convidando a nós sermos esse exemplo diferenciado em que, conforme nos falam os Espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo, e o Espírito de Ernesto assim também nos diz, e de Bernardino, que possamos ser também árvores frondosas do Evangelho, a oferecer frutos àqueles que se acheguem até nós. E nós temos oportunidade disto, sim. Então, que possamos sair daqui hoje refeitos na sintonia com o mais alto, na coragem de prosseguirmos adiante, sem deixarmos de observar os pássaros dos céus e os lírios do campo, buscando, batendo e perseverando. Que a cada porta que se nos feche, recordemos que inúmeras portas se abrem às nossas costas, pois que a vida é um convite à vivência do amor e da gratidão. E que busquemos, sim, a nossa melhoria íntima em comunhão com Jesus, certos de que o amparo jamais nos falta, pois que Ele é o bom pastor, Ele é a porta. Então que possamos transitar por esta porta benéfica, nos tornando pessoas melhores, mais caridosas, e que quando cairmos, sacudir a poeira dos pés e levantarmos para seguirmos adiante, para encontrarmos a nossa paz, que está em nosso íntimo, despertando esse Cristo interno e velando para que outros possam também despertar, auxiliando e seguindo adiante. Assim, agradeço a todos. Passo a palavra agora para o nosso irmão Arthur, que fará a nossa prece de encerramento. Muito obrigada pela oportunidade e muita paz a todos. Obrigado, Jesus, pela maravilha das mensagens do teu Evangelho. Tão bem estudadas, preparadas, interpretadas e apresentadas essas mensagens pela nossa irmã Tassiane Nunes. Agradecemos, Jesus, também, nesse momento, a harmonização preparada pelos nossos irmãos Laura e Caio, na voz e no violão. Obrigado, Jesus amado. E agora vamos apresentar alguns avisos finais. Irmãos, no esforço coletivo para a manutenção desta obra da Casa de André Luiz Guará, informamos que a Livraria do Ceal, com grande quantidade de livros, e a Lojinha Maria Angélica, que é o bazar permanente, seguem funcionando pela manhã, obedecendo todos os cuidados preventivos recomendados pela área da saúde. Convidamos para que façam a sua visita e contribua com a manutenção desta obra do Centro Espírita André Luiz. Agora, irmãos, juntos faremos a nossa prece de encerramento. Jesus amado, rogamos bênçãos e amparo aos irmãos internautas do mundo inteiro que estiveram conosco, adorando a Deus, nosso Pai, Criador. Abençoa nossa casa, André Luiz. Abençoa seus dirigentes, os trabalhadores dedicados e os frequentadores. Jesus amado, Mestre e Senhor, em teu nome iniciamos as atividades de hoje. Em teu nome pedimos permissão para declarar encerrados os estudos. Saúde e paz a todos. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Assim seja. E o último aviso final. Informamos que as nossas palestras ocorrem todos os domingos às 17 horas. E às quartas-feiras, à noite, às 19h30. Obrigado, Jesus, por mais essa atividade de hoje. Graças a Deus.